Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. É uma honra sempre trazer para você uma leitura de tarô aqui especial para te ajudar, te orientar. E hoje eu trouxe aqui uma mensagem especial daquilo que você precisa saber nesse momento sobre a sua vida, que vai te ajudar a passar para a próxima etapa, para a próxima fase, para esse novo momento que você precisa viver agora. Para isso, eu trouxe aqui duas opções. Você vai escolher entre essa fluorita ou essa flor de lótus, tá? Escolha, se você quiser, você pode ouvir as duas mensagens e encaixar na sua vida aquilo que você sente para você. Lembrando que essa é uma tiragem totalmente generalizada, por isso é importante saber filtrar aquilo que serve e aquilo que não serve para você. Tá bom? Se você quiser, você pode encaixar as duas mensagens, ouvir as duas mensagens, uma para cada situação e encaixar a solução no que o universo trouxer para você, tá? O mais importante é realmente você saber que você precisa filtrar aí para entender aquilo que faz sentido ou não. Eu vou pedir para você também, por favor, que ainda não está inscrito, se inscreva aqui, deixa seu like, comenta aqui para mim de onde você está vindo, quem você é, eu quero te conhecer, faço questão de conhecer você um pouco melhor. Também quero convidar você para passar no meu canal Valdeli Cigana, tá aparecendo aqui no descritivo desse vídeo. Hoje mesmo tem um vídeo novo lá, especial, um vídeo amoroso, então por favor passe lá que eu vou ficar bem feliz de ter você conectado também comigo por lá. E eu vou também pedir para você que ainda não está nas minhas outras redes, por favor, passe nas minhas outras redes para a gente se conectar também por esses outros meios. Tudo bem? Eu espero então que você tenha gostado, que você já tenha conseguido aqui escolher qual é a mensagem, ou se vai ouvir as duas, onde que vai encaixar cada uma delas. E eu vou para quem escolheu a primeira opção aqui com essa fluorita, tudo bem? Então é isso. Vamos lá então, opção número 1, fluorita, que honra ter você aqui comigo. Respira profundamente, se conecta aí com o seu chakra cardíaco. Imagina uma luz verde no centro do seu peito, aumentando de tamanho, para a gente entender aí o que o universo quer te dizer. Se conecta, então, cada vez mais com o universo, com a vida, para a gente entender claramente o que o meu consulente precisa saber agora para dar início a essa nova fase da vida, a esse novo momento, a essa nova possibilidade. Vamos lá. Respira profundamente, tranquilizando a sua mente. Tá, você aí por bastante tempo veio se sabotando e permitindo naturalmente que outras pessoas te sabotassem. Você tá perdendo tempo, essa é a realidade. Tá perdendo tempo para colocar a sua mensagem no mundo, tá perdendo tempo para colocar a sua mensagem em prática porque você tem medo da crítica, você tem medo do julgamento, você tem medo da exposição, você tem medo de repente falar alguma coisa e as pessoas te julgarem. Então você tá perdendo o seu tempo, você tá aí maculando a sua mensagem, maculando a sua energia, maculando aquilo que você veio para dar ao mundo por medo de trazer isso ao mundo, por medo de expor, por medo de ser julgado, por medo de ser julgado uma pessoa sem credibilidade. Então aqui a gente está falando de alguma coisa assim, provavelmente de um campo profissional ou de um campo de ideias, de um campo criativo, onde você precisa colocar em prática, você precisa usar a sua criatividade para colocar em prática e para mostrar para o mundo, para expor isso para outras pessoas de algumas terras distantes. Por isso que eu falo expor para o mundo. De repente, expor para clientes de outro bairro. Se você tem uma clientela só do seu bairro, expor isso, aumentar a possibilidade. Mas, de repente, tem medo aqui, porque quanto mais clientes vier, mais críticas vão vir também, ou mais julgamentos, ou mais pontos de vista, mais opiniões. E você talvez não esteja nesse momento querendo lidar com as opiniões, querendo lidar com os outros. E aí, por isso, você se sabota e permite também que a energia da sabotagem esteja no seu campo e as pessoas também sabotem os seus planos. Então aqui o universo pede para você assumir agora as rédeas da sua vida, assumir agora. Você veio parado aí muito tempo, observando por muito tempo, deixando passar a oportunidade e agora chegou o momento. Chegou o momento de você assumir isso, de você parar de se auto-sabotar e de você fazer escolhas que façam sentido para você. Fazer escolhas que façam sentido para você e que sejam aí, que combinem, que coadunam na mesma frequência daquilo que você quer realizar. Então, por exemplo,
Se o seu sonho é trabalhar com alguma situação, não adianta você só colocar isso no plano dos sonhos e nunca fazer nada. Não mandar uma mensagem, não mudar o currículo, não procurar vaga no lugar que você quer, não se especializar ou não entender, você precisa fazer isso. Você precisa entender quem é você e você precisa entender o que você quer fazer para que você tome a iniciativa, para que você faça a escolha consciente daquilo que você quer fazer e isso comece a se manifestar e você consiga mostrar isso para o mundo. Não adianta aqui ficar com medo de ser criticado, ficar com medo de ser julgado, ficar com medo de ser exposto ou ficar com medo de escolher a coisa errada, porque não existe isso, não existe a escolha errada. O que existe é a escolha que vai te facilitar ou que não vai facilitar para você agora. Mas, de qualquer forma, todas as escolhas são certas, porque todas elas vão cocriar um caminho e todo caminho que você cocriar, de alguma forma ou de outra, vai ter bônus e ônus, não tem o que fugir. O que você precisa é aquilo, sempre vai haver um desafio em qualquer caminho. O que você precisa entender é qual é o desafio que você quer enfrentar. O desafio de ficar no comodismo e não realizar os seus sonhos também vai trazer o mesmo peso de ter que ficar olhando para os outros felizes e você não. Entendeu? Ou o desafio de você ir em busca e ser julgado e sim, as pessoas vão olhar para você e elas vão não estar felizes e vão te julgar. Então assim, você tem que escolher qual é o ônus que você vai querer carregar. Tá? Veja que você vai fazer a escolha, você vai ter coragem de escolher aquilo que você quer, tá? Ficou aí muito tempo interrompendo a sua própria ação, ficou aí muito tempo fazendo escolhas medianas ou fazendo escolhas medrosas ou planejando muito antes de colocar em prática a ação por medo de escolher e ser sabotado, mas agora chegou o momento de fazer essa escolha com assertividade. Sabe? Então é decidir o que você realmente quer fazer da sua vida sobre isso e ir em busca disso. Quero pintar minha casa de azul. Não adianta você ficar só com isso e nunca olhar, por exemplo, uma paleta de cores. Não chegar nem a botar no Google ou nem ir numa casa de tinta para olhar quais são as opções de azul, saber o preço, quanto custa. Se você não fizer a sua ação, se você não converger em direção àquilo que você quer, não vai funcionar. Você vai ficar aí só espalhando sentimento, espalhando pensamento, espalhando sonho e não vai conseguir converter isso em realidade. Aqui a gente está falando de conversão de sonhos, conversão de planejamento em realidade. Parar de se auto-sabotar. Tá? Deixa eu clarificar aqui, então, essas duas cartas do meio. Tem um desequilíbrio grande aqui. Toda vez que a gente se sabota, toda vez que alguém está sabotando a gente, toda vez que alguém está passando a perna na gente, é porque o nosso campo energético está com algo nebuloso, com alguma coisa no nosso campo de cegueira, podemos dizer assim, no nosso ponto cego, que a gente não está vendo, que permite que a puxada de tapete venha de lá. Algo aqui entre você e a maneira como você estabelece as relações, as conexões, está desequilibrado. Seja porque você acredita que precisa ceder muito mais, seja porque você acredita que precisa perdoar muito mais, ou que você precisa se doar muito mais, ou que você precisa fazer muito mais, ou seja porque você está recebendo em demasia e não está dando nada em troca. Seja lá como for isso, se você não mudar a sua postura e não equilibrar essa postura e não ir em direção àquilo que você quer, não vai funcionar a situação. Não adianta dar mais, não adianta achar que você, dando o seu suor demais, você vai receber o reconhecimento. Não é assim que vai funcionar. É a autovalorização. É o quanto você realmente valoriza o seu passe que vai fazer com que o seu passe seja valorizado. É claro, não é sair das proporções, mas você sabe do que eu tô falando. Você provavelmente consegue encaixar onde eu tô falando. Olha só, tem um medo aqui, clarifica então isso daqui pra mim. É um medo de ir, você tem medo, você tá precisando aí fazer o seu movimento, você sabe que você precisa fazer esse movimento, você já tentou fazer esse movimento no passado, você já tentou tomar essa iniciativa no passado e por causa de uma frustração ou por causa de uma dúvida você se paralisou. E aí você fica nessa paralisia aí, você fica indo e voltando, você fica indo e voltando, tá? Você vai até um certo ponto e você retorna. E aí o universo pede para você se decidir e para você se segurar, e para você ir, para você prevalecer. Não importa o que aconteça. Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante que falava assim, você precisa decidir
quem é Deus para você antes da situação acontecer. Entende? Qual que é a sua relação e qual que é a sua definição com Deus antes da situação acontecer. Então quer dizer que se não acontecer da forma como você queria, então quer dizer que Deus é mal. Aí se acontecer da forma como você queria, então quer dizer que Deus é bom. Não é sobre ser bom ou mal, mas você precisa definir quem é ele para você antes do assunto acontecer. E aqui é a mesma coisa. Você precisa definir para onde você quer ir, independente do sucesso ou do fracasso. Porque aí é que vai fazer com que você consiga prevalecer apesar dos pesares. Então, por exemplo, preciso chegar no centro da cidade. Ah, mas está chovendo, mas eu preciso ir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um guarda-chuva. Preciso chegar ao centro da cidade. Ah, mas está um sol, mas eu preciso ir, vou passar um protetor solar. Preciso chegar na cidade. Ah, está num tempo nublado, falou que vai cair uma tempestade. Se eu não puder desmarcar hoje para chegar amanhã, eu preciso ir, apesar dos pesares. Eu preciso chegar lá. Então, assim, não é definir se você vai ou não, mas que você precisa ir, que você vai fazer o possível para chegar. Então, você tem que definir exatamente o seu ponto de chegada e o seu objetivo antes de entender, antes de fazer teste de experimentação. Porque, com certeza, em alguns pontos vai dar errado. Entendeu? Mas você tem medo de que esses pontos que deem errado, você tem medo de dar errado, você tem medo de que aconteça alguma coisa que não dê certo, e aí você já está aí paralisando. Então agora, nesse momento, você precisa definir muito antes de iniciar e prevalecer apesar dos pesares, sabendo que em alguns momentos as dúvidas virão, do mesmo jeito que elas vieram agora, que as incertezas virão do mesmo jeito que vieram agora, mas tem que entender até onde você vai, colocar um objetivo, traçar um objetivo, porque se for só por hoje, vai depender, se você deixar a sua vida tocar e o seu barco tocar de acordo com a temperatura, de acordo com o clima, de acordo se vai fazer tempestade ou se vai fazer sol, você não vai conseguir chegar no seu objetivo porque a natureza é volátil. A vida, ela é volátil por natureza. Então, ou você define aonde você quer chegar e aí você traça um plano e você chega lá e você vai apesar dos pesares, ou você vai ficar para sempre nesse chove não molha, ganhando mixaria ou vivendo de mixaria, por causa do seu desequilíbrio interno, por causa do medo do fracasso, por causa do medo da crítica, por causa do medo de começar e não conseguir terminar, por causa do medo do que vai acontecer, por causa das incertezas da própria vida. Então você precisa definir para que você consiga chegar lá. Tá? Eu vejo essa mensagem aqui para você. Deixa eu pegar uma clarificação somente. E é isso. É tomar coragem, seguir o seu coração, entender que precisa ser resiliente, resistente e permanente, apesar das dificuldades, apesar dos erros, apesar dos baques que vêm. O rei de copas tomou muito baque, mas ele não deixou de ser um rei por causa disso. Ao contrário, ele só aprendeu para onde que ele vai direcionar melhor e como ele vai elaborar melhor as próprias vivências emocionais. Mas ele não deixou de sentir, ele só guardou para si. E aqui a mesma coisa, é saber que você tem que tomar coragem, você tem que seguir e que não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser leve, mas vai ter que prevalecer. Faça a sua escolha, você sabe do que eu tô falando, faça a sua escolha e faça acontecer de uma maneira que os seus objetivos não sejam interrompidos por causa das acometidades, ou seja, das coisas que acontecem no dia a dia, por causa das surpresas do dia a dia. Não desista, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho aqui para vocês. Opção número 1, para você, opção Florita. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí para mim que eu vou ficar bem feliz. E eu vou para quem escolheu a segunda opção e deixa também se inscreve. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva, tá? Isso é importante. E também passe no meu canal Valdeli Cigana e nas minhas outras redes. Um beijo, comenta aqui pra mim também o que você achou, tá bom? Um beijo, fica com Deus. E eu vou aqui pra quem escolheu a flor de lótus. Olá, opção número 2, que honra ter você aqui comigo. Espero que você esteja bem. Se você não está bem, vamos então entender aqui qual é a mensagem que pode te ajudar. Eu vou pedir para você se conectar com o seu chakra cardíaco, imagina uma luz verde no centro do seu peito, trazendo para você, aumentando de tamanho, trazendo para você maior conexão com o cosmos, maior conexão com Deus, maior conexão com a vida, com a energia de cura, com a energia de transformação, tá? Tem muita agitação aqui, tem muita coisa escondida aqui de você, eu tô sentindo, muita coisa obscura. Cuidado, tá? Me veio essa mensagem, atenção.
Para algumas pessoas, tá, gente? Não é pra sair paranoico aí não, mas me deu essa mensagem aqui. Olha, o que você precisa resolver aí? Medo também. Aqui a gente tem também um medo e um aprisionamento no passado, porque aqui pode a gente estar falando de algumas coisas que você precisa agora entender para mudar e seguir em frente. Tem algumas coisas do passado que ainda te manipulam, opiniões de pessoas que eram um pouco, ou que se julgavam maiores do que você, ou pessoas controladoras. Nesse projeto aí do passado, nessa situação do passado, algumas pessoas manipuladoras realmente usaram aí das artimanhas e de toda a esperteza possível para manipular você e para manipular os resultados do que você poderia alcançar. Isso funcionou durante algum tempo, você ainda traz as vozes na sua cabeça dessa situação, ou você ainda traz aí muitas dicas e muitas crenças limitantes que foram impostas a você por causa desse controle excessivo e dessa manipulação excessiva no seu passado. Agora, você é uma pessoa que já vive aí a sua prosperidade, a sua abundância, que você já vive a sua realização, mas essas crenças ainda estão te limitando de chegar onde você gostaria. Agora, nesse momento, se abre para você uma possibilidade, uma oportunidade de chegar aonde você quer, de alcançar os seus objetivos, de alcançar os seus planos. Existe essa possibilidade agora. O que você precisa, de fato, é de se deixar purificar. Se deixar purificar do seu passado, fazer um detox aí do seu passado, fazer um detox principalmente das crenças limitantes que te impedem de chegar na leveza, que te impedem de chegar na fluidez da leveza. É como se você em algum momento tivesse internalizado que precisa fazer o que precisa ser feito, que precisa às vezes até passar por situações muito complicadas, difíceis e tóxicas para alcançar os seus objetivos, e não necessariamente precisa ser assim. Talvez você até já tenha quitado o seu processo kármico. Para quem tinha um processo kármico com alguém, por exemplo, numa conexão, num trabalho, numa casa, esse já foi quitado isso, tá? Então, para quem aí tinha um relacionamento tóxico, que ainda pensa nesse relacionamento, mesmo esse relacionamento já ter acabado há muito tempo, já foi quitado todas as dívidas. Você já quitou isso, você já pode deixar isso embora e você já pode viver sem esse medo. Me vem essa mensagem. Você já pode ir em busca do seu futuro, ir em busca do seu processo e do seu sucesso, que já está aí, que você já sabe que o sucesso chegou para você, você já está em tranquilidade, em consonância com esse sucesso. Você já se sente assim. Então, assim, se você já se sente assim, só deixa acontecer, só deixa fluir. Não fica olhando para o passado, não fica olhando para trás e pensando, nossa, mas lá no passado eu acreditei tanto e quando eu fui tentar viver a minha situação, veio uma situação de controle e eu tive que adiar, ou eu tive que esperar, ou eu não pude expandir tanto quanto eu gostaria. Então, deixa de lado essa situação que te prendeu no passado, tá? Vive a nova oportunidade agora. Ó, chegou o momento de você acender, de você despontar, de você despertar, de você criar conexão, com a riqueza, com a geração, com a materialidade, com a fertilidade, com a fecundação, de você criar laços e bases sólidos, longínquos, e até me veio a palavra tradicional. Então, criar laços tradicionais, criar laços longínquos, criar laços que duram a longo prazo, que geram frutos a longo prazo. A gente pode estar falando aqui de associações profissionais ou até mesmo novas associações amorosas, possibilidade de uma grande paixão estar surgindo aqui para você. Mas para isso você precisa deixar de lado alguns traços tóxicos que você também tem nos relacionamentos, porque isso vai fazer com que você atraia uma pessoa que tenha a mesma coisa, que tenha a ressonância com esse déficit amoroso, por exemplo. Então, a pessoa que gosta de se sobressair vai encontrar alguém que faz tudo por ela para que ela possa brilhar ainda mais. Então, se você é uma pessoa que acha que você tem que ceder tudo na sua relação ou que tem que prover tudo na sua relação, se você for assim, tiver esse desequilíbrio, o que vai acontecer é que você vai achar uma pessoa que vai te explorar nesse nível, não tenha dúvida. Então, precisa primeiro equilibrar e liberar os traços tóxicos para que você possa ter essa energia de fertilidade e essa energia de fecundação. Tem uma paixão surgindo, a possibilidade de um relacionamento sério aí para quem está buscando. Ou de uma maior realização no próprio relacionamento, quando uma paz, uma pacificação, finalização de brigas, finalização de contendas, maior compreensão no relacionamento também. Vem agora isso para você.
No passado, muitas coisas foram aí colocadas no seu caminho, muitas coisas, realmente pessoas, eu vejo aí pessoas colaborando para que você, algumas queriam te ajudar, mas elas talvez não tinham os recursos e elas acabaram colocando em você crenças que não te levaram exatamente aonde você gostaria, mas que se você analisar, tudo aí que foi acontecido, tudo que foi passado, até mesmo as manipulações do passado que você viveu, elas te trouxeram a esse momento agora, que é um momento de realização. Que é um momento que, é aquilo que eu falei, você já sabe que você está realizado. Você já sabe que você encontrou um momento de fluxo, de tranquilidade, de certeza, que nada do que vier agora consegue te abalar, porque você se fortaleceu pra caramba, você se fortaleceu muito até aqui. E justamente por causa dessa fortaleza toda, que foi aprendida, que foi acolhida e acumulada por causa desse passado, um passado confuso e um passado manipulador, por causa disso você chegou onde você tá. É para agradecer ao que te fizeram de negativo? Não, não é para agradecer a isso, mas é para agradecer a vida por ter conseguido ultrapassar todos os desafios. A gente não tem que ser grato à negatividade, mas a gente tem que ser grato ao fluxo que nos fez superar a negatividade. Então, assim, eu tive uma situação no passado onde alguém me lesou, eu tenho que ser grato a isso? Não, mas você tem que ser grato por ter conseguido superar essa lesão. Entendeu? Por ter tido força, por ter tido ajuda, nem que seja uma ajuda espiritual, mental, emocional, nem que seja a sua própria força interna te tirou daquilo. Então, seja grato a isso. Aquela pessoa que te colocou naquele lugar ou que te, de alguma forma, facilitou você chegar naquele lugar era simplesmente um personagem da vida. Tudo bem? Então, você tem que trazer essa clareza para você. Porque quanto mais gratidão você tiver, mais você vai conseguir ter força para chegar no seu objetivo. Muita força, muita resiliência e resistência. A gente tem muita carta de resistência aqui. Cartas de coisas que se mantêm apesar dos pesares. Apesar dos pesares, você consegue se manter, você consegue prevalecer. Então, é para você continuar assim, para você começar a agradecer por prevalecer. A grande mudança de chave para você na sua vida vai ser essa. Não é agradecer pelo que aconteceu de ruim, agradecer por você ter superado o que aconteceu de ruim. A gente precisa entender que, assim, enquanto a gente ficar justificando as coisas negativas que acontecem na nossa vida como sendo algo que precisava acontecer para que você, então aquilo foi bom, não necessariamente foi bom. O que é bom é o que você consegue tirar daquilo. Para que você não precise ficar repetindo as mesmas coisas e mandando mensagem para o universo de que aquela negatividade foi boa, aquela negatividade foi boa. Agradeço por ter passado por essa negatividade. Não, não é por isso que tem que agradecer. Agradeço por ter conseguido superar isso, agradeço por ter conseguido vencer esse desafio. Obrigada, vida, obrigada, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, forças espirituais, ou obrigada a mim mesmo. E aí que eu prevaleço e permaneço. Para de abrir um pouco de brecha para a negatividade continuar acontecendo. É mais ou menos isso. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis passar. Me parece que sim, porque eu tô falando com pessoas que sabem do que eu tô falando. Pessoas inteligentes, pessoas que já sabem o fluxo, pessoas que já sentem o fluxo. Parem de agradecer pelo negativo. Comecem a agradecer pela superação do negativo. Por ter prevalecido. Para parar de atrair novamente coisas assim tóxicas e... para você, me vem essa mensagem. É isso. Nada mais te para, você aí com a sua sabedoria interna, com a sua sabedoria interior, com a sua força, com a sua espiritualidade, vai conseguir colocar uma finalização em algo que realmente estava te manipulando aí. Algo que já acabou, inclusive, como eu falei, pode ser uma ideia limitante do passado muito antigo, uma figura de autoridade, um professor, um pai, alguma coisa lá no passado te falou que você deveria fazer assim, assim, assado para chegar em tal lugar. Essa dica pode ter sido mais uma coisa de controle dessa pessoa do que definitivamente prevendo que você se daria bem, mas você se deu bem apesar dos pesares, ou seja, você conseguiu superar, você conseguiu passar por cima de muita coisa e agora você coloca fim numa coisa que já acabou. Você finalmente parece, sabe aquela coisa do inimigos do fim? Essa crença ou essa manipulação ou esse pensamento eram inimigos do fim, porque ele ainda estava fazendo valência, ou seja, ele ainda estava tendo vivência, ele ainda estava sendo valente em você, mesmo após o final, e agora acaba, tá? Me parece que você vai aí com tudo, tá?
Seja lá o que for que acontecer, seja lá o que tiver que acontecer, você vai permanecer, você vai prevalecer e você não vai esmorecer, você não vai deixar a peteca cair. Ao contrário, agora que você já sabe do que eu tô falando, que você sabe do que eu tô falando, parece que clareou aí pra você através da sua intuição, você entendeu do que eu tô falando. Agora você vai até o final, você vai lutar pelo que você quer e você vai persistir. É isso que eu vejo aqui, tá? Você vai persistir. E é isso, não tem verdade, não tem mentira, não tem nada, não tem meio termo. Não... Agora é fora manipulação, é verdade acontecendo, é a clareza acontecendo, é você fazendo por você, é a sua intuição te mostrando, é a clareza nos seus olhos, são as nuvens se dissipando na sua frente para você saber a sua direção, para você continuar e prevalecer apesar dos pesares. Entende? Então agradeça por você prevalecer, agradeça por você ter força, agradeça a Deus em primeiro lugar. Então é o primeiro que você tem que agradecer. Deus, obrigada, porque pela sua misericórdia eu estou vivo, porque a realidade é essa. Eu sempre falo para todo mundo, a hora que Deus quiser desligar, ele simplesmente desliga e a gente cai no chão e já era, mas ele não quer, vivemos pela misericórdia dele. Então precisamos agradecer primeiro a isso. Depois, agradecer a todas as pessoas que de alguma forma ou de outra nos auxiliaram de fato ao chegar até aqui e agradecer por termos superado também as pessoas que tentaram nos impedir. Agradecer também é como se você precisasse de fato, não é agradeço até quem tentou me atrapalhar. Não, agradeço por ter superado quem tentou me atrapalhar. Agradeço por ter superado os atrapalhos que as pessoas colocaram. Essas pessoas, agradeço pela vida delas, mas não quero que elas voltem ou não preciso mais dessa situação. Então é ter clareza, é ter cisão aqui, sabe? Tomar decisão, ou seja, dar cisão, cortar o que precisa ser cortado para realmente clarificar e estabelecer aquilo que precisa ser estabelecido, entendeu? Essa é a mensagem que eu tenho para você. Opção número 2, é uma honra muito grande passar essa mensagem para você. Deixa seu like aqui para mim, comenta o que você achou, se você tem clareza do que eu tô falando. E se não tá inscrito, por favor, se inscreva. Passa também no meu outro canal e nas minhas outras redes que eu vou ficar bem feliz. É isso, um beijo, fica com Deus e até a próxima mensagem.